Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise de um conjunto de leis de, 3.000 anos atrás. E que ainda dizem muito sobre nós, né? Exatamente. É do livro de Êxodo, capítulo 21. As nossas fontes aqui são duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que, além do texto, dão um contexto que é fundamental. Sem o contexto vira só um monte de regras estranhas. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar entender como uma sociedade antiga, sem a nossa filosofia, nossa tecnologia, tentava resolver problemas de justiça que, vamos combinar, assombram a gente até hoje. Uhum. Vamos ver como eles lidavam com dívida, com violência, com negligência, usando umas ferramentas legais que são, ao mesmo tempo, brutais e, o que é mais surpreendente, sofisticadas. Muito sofisticadas em alguns pontos. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O primeiro tema que o texto aborda é a servidão. E a regra inicial parece simples, né? Parece bem direta. Um servo hebreu trabalha por 6 anos. No 7º, ele está livre. Fim da história. Parece justo, certo? Só que aí... Aí a coisa complica. E como? É aí que a gente vê que não é um manual de RH, né? É um código para lidar com a bagunça da vida real. Perfeito, porque o texto continua. Se o Senhor desse uma esposa ao servo e eles tivessem filhos, Certo? a esposa e os filhos pertencem ao Senhor. Nossa. Então, no 7º ano, o homem sai livre, mas sai sozinho. Ele tem que deixar a família para trás. Que situação. Confesso que quando li isso, a primeira reação foi um nó no estômago. Que liberdade é essa? Parece que a lei te dá a liberdade com uma mão. Mas te prende com a outra prendendo sua família. Como as fontes explicam essa tensão? Exato. Olha, essa tensão é o centro de tudo. As notas de estudo, principalmente as da NA, nos lembram que a servidão aqui não era como a escravidão que a gente imagina, baseada em raça, em sequestro. Certo, não era isso. Era, na maioria das vezes, uma consequência da pobreza extrema. Era um contrato, tipo assim, voluntário para não morrer de fome. Funcionava como uma rede de segurança social. Uma rede de segurança, entendi. Mas, claro, uma rede com condições duríssimas. A lógica, por mais cruel que pareça para nós, é que a esposa e os filhos que nasceram naquela casa eram sustentados pelo Senhor. Eram vistos como propriedade de quem os alimentava. A lei está regulando uma transação econômica, mas o resultado é um drama humano gigantesco. E o drama fica ainda mais explícito na cláusula seguinte. A lei prevê que o servo pode simplesmente se recusar a sair. Ele pode escolher ficar. Sim. Ele pode chegar e dizer, olha, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos. Não quero sair livre. E quando isso acontece, tem todo um ritual. É verdade. O senhor o leva até a porta de casa e fura a orelha dele com uma sovela, que é um tipo de furador de couro, sabe? Um negócio pontudo. Um ato super simbólico. Totalmente. Ele é marcado como servo para sempre. O que me impressiona nesse ritual é que ele formaliza a escolha. A lei reconhece e ritualiza um dilema humano profundo. A segurança da servidão contra o risco da liberdade. Risco total, né? Liberdade significava sair sem nada, recomeçar do zero absoluto. Ficar significava ter comida, teto e, o mais importante, a família. A orelha furada na porta era um testemunho público permanente. Ele não era mais um servo temporário por dívida. Ele passava a fazer parte daquele clã, daquela casa, por uma escolha dele. Uma escolha dentro de um sistema com pouquíssimas escolhas. Exatamente. E a situação da mulher, da serva, é diferente, né? O texto trata dela de um jeito separado. Muito diferente. Aqui a lógica é outra. A serva hebreia, segundo o texto, não saía livre no 7º ano como homem. Ah, não. Não. A venda dela era, na prática, um arranjo para um futuro casamento, seja com o próprio senhor ou com o filho dele. Entendi. E o que é fascinante é como a lei, mesmo dentro dessa estrutura patriarcal, tenta criar proteções para ela. Se ela se torna esposa, o texto é claro. O marido não pode diminuir 3 coisas: a comida, as roupas e os direitos conjugais dela. Certo. Se qualquer uma dessas 3 condições for violada, o contrato é quebrado e ela sai livre sem pagar nada. É tipo uma cláusula de proteção ao consumidor num contrato de casamento arranjado. Mostra uma preocupação para evitar que ela fosse só usada e descartada, sabe? É incrível. A mesma lei é sobre economia, psicologia, direitos, tudo junto. E essa complexidade continua quando o assunto é violência.
Aqui a coisa fica bem mais pesada. Bem mais. Por exemplo, agredir ou até amaldiçoar o pai ou a mãe. A punição é a morte. Direto. Isso diz muito sobre o valor da honra familiar, né? Diz tudo. A família não era só uma unidade afetiva, era a base da estabilidade social, econômica, religiosa. Atacar os pais era atacar o fundamento da sociedade. Faz sentido. Mas o que eu acho ainda mais notável é o que vem logo depois. A distinção entre o assassinato premeditado e o que a gente hoje chamaria de homicídio culposo, sem intenção. Sim, o texto fala de matar alguém deliberadamente, com traição. Para esse, não tem escapatória. Mas se foi um acidente, a linguagem é até poética. Deus o fez cair em suas mãos. É uma linguagem forte. E para esses casos, a lei estabelecia um lugar para onde fugir, as famosas cidades de refúgio. É impressionante ver um sistema legal de milênios atrás já fazendo essa distinção sobre a intenção, que é a base do direito penal moderno. E essa distinção nos leva direto para a lei mais famosa e talvez a mais mal compreendida de todas: o olho por olho, dente por dente. Ah, sim. A maioria das pessoas ouve isso e pensa em vingança bárbara, num ciclo sem fim de retaliação. É a imagem que vem à mente, com certeza. Se você me cega de um olho, eu vou lá e arranco o seu. Parece a definição de barbárie. Mas o propósito da Lex Talionis, a lei de Talião, era exatamente o oposto. O oposto? Como assim? Em um mundo onde a justiça era feita com as próprias mãos, a vingança não tinha limite. Se alguém do clã A machucasse alguém do clã B, o clã B podia responder matando 10 do clã A. Era uma espiral de violência. Certo. Uma escalada. Olho por olho foi um avanço jurídico revolucionário porque ele impunha um limite. Ele dizia, a punição deve ser proporcional ao crime e não maior. A justiça não é aniquilação, é restaurar um equilíbrio. O objetivo era acabar com a vingança descontrolada e não incentivá-la. Que virada de perspectiva. Um conceito que a gente usa num ditado popular tinha toda essa camada jurídica para, na verdade, evitar a barbárie. Exato. E o mais legal é que o próprio texto mostra que não era sempre literal. Tem o exemplo do servo. Se um senhor arranca o olho ou um dente de um servo, a lei não diz para arrancar o olho do senhor. Não, e essa é a chave. A punição é outra. O servo é libertado, né? Imediatamente. Isso levanta uma questão importante sobre como o princípio era adaptado. A liberdade funcionava como uma compensação pelo dano permanente. A lei está fazendo um cálculo de valor. Um cálculo de valor. Isso. Para um homem livre, a perda de um olho se paga com um olho. Para um servo, que já tem a autonomia limitada, a perda de um olho é compensada com a coisa mais valiosa que se pode dar a ele, a própria liberdade. É uma justiça de equivalência de valor, não de equivalência literal. Nossa. Reconhece a integridade física do servo, mesmo numa relação de poder totalmente desigual. É fascinante ver como eles calculavam esse valor. Mas e quando o dano não era uma pessoa, mas causado pela propriedade de alguém? Aí a lógica muda de novo, e o caso do boi que chifra é o exemplo perfeito. Ah, o famoso caso do boi assassino. Parece coisa de desenho animado, mas as implicações são muito sérias. Com certeza. A lei descreve um cenário: um boi chifra uma pessoa até a morte. O que acontece com o dono do boi? A resposta depende de uma única coisa: conhecimento prévio. Se o boi nunca tinha atacado ninguém, primeira vez, o dono era considerado sem culpa. O boi era apedreado para eliminar a fonte do dano, mas o dono saía ileso. Certo, um acidente trágico, mas imprevisível. Mas, se era notório que o boi antes costumava chifrar, e o dono tinha sido avisado, mas não o prendeu, aí a história é outra. totalmente outra. Se esse boi reincidente matasse alguém, tanto o boi quanto o dono poderiam ser condenados à morte. A responsabilidade é total. O que essa lei estabelece de forma cristalina é o conceito de negligência. A responsabilidade legal está ligada ao seu conhecimento de um risco e à sua ação ou inação para mitigá-lo. Exato. Você sabia do perigo e não fez nada. A culpa é sua. É um princípio que a gente usa até hoje, de acidentes de trabalho a questões ambientais. E ela ainda permitia que a família da vítima aceitasse um resgate, um pagamento, no lugar da pena de morte para o dono.
Uma flexibilidade, então. Sim, mostra um sistema que buscava não só punir, mas também reparar a perda da família de alguma forma. E para deixar essa hierarquia de valores ainda mais clara, tem o caso do poço aberto. Se alguém cava um poço, não o cobre, e o boi do vizinho cai lá dentro e morre. A questão vira puramente financeira. Pois é. Não tem pena de morte, não tem culpa moral. É uma transação simples. O dono do poço paga o valor do animal ao vizinho e, em troca, fica com a carcaça. A nota de rodapé da Bíblia Holman resume isso perfeitamente. O que ela diz? Diferentemente da morte de um ser humano, a morte de um boi era uma questão monetária. Isso sublinha a espinha dorsal de todo esse sistema. A vida humana, mesmo de um servo, está numa categoria de valor completamente diferente da propriedade. Então, recapitulando o que a gente viu aqui, não são só leis estranhas de um povo antigo. Longe disso. A gente viu um sistema de servidão, que era uma rede de segurança, mas que criava dilemas humanos terríveis. Vimos um princípio de justiça, o olho por olho, que na verdade era uma ferramenta para limitar a vingança. E uma noção muito clara de responsabilidade baseada na negligência. O que você sabe sobre um perigo te torna diretamente responsável por ele. Exatamente. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o que tudo isso significa? Para mim, o que surge é uma sociedade tentando, de forma muito pragmática e às vezes brutal, criar ordem, previsibilidade e um senso de valor comunitário. Eles estavam definindo o que era ser justo em termos muito concretos. Sem dúvida. E essas leis, mesmo vindo de um contexto tão distante, lidam com questões que são universais. O equilíbrio entre direitos individuais e responsabilidade coletiva, a definição de punição justa, como proteger os mais vulneráveis. São temas de hoje, né? São os blocos de construção de qualquer sociedade que busca justiça. Eles estavam debatendo, através dessas regras, as mesmas coisas que a gente debate hoje nos nossos parlamentos e tribunais. Só que, claro, com uma linguagem e um cenário completamente diferente. Isso nos deixa com uma última reflexão. Ao observar estas leis, que estabelecem valores e responsabilidades de formas tão concretas, do valor de um olho à responsabilidade por um animal, a gente é levado a pensar: quais são os bois perigosos e os poços abertos não supervisionados na nossa própria sociedade hoje e que responsabilidade nós temos sobre eles?